Olá, amigos da Editora Atualizar, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Editora no YouTube, tá? Nós vamos falar agora a respeito do artigo 4º da Constituição, o artigo que fala a respeito dos princípios nas relações internacionais, ou seja, como o Brasil vai se portar perante a comunidade internacional, como o Brasil vai atuar perante as demais nações soberanas, quais são os princípios que regem a atuação brasileira no plano internacional. Então percebam que princípios nas relações internacionais é totalmente diferente de objetivos e diferente também de fundamentos, né? Fundamentos, eu estou falando daquelas características, onde eu tenho a República Federativa do Brasil fundamentada sobre aqueles determinados pilares, aquilo que é concreto. Então nós vimos, eu tenho aí a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. São os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Vimos também os objetivos, que são as finalidades, o que o Estado brasileiro, o que a sociedade brasileira, enfim, o que a República Federativa do Brasil busca alcançar, tá? Então o objetivo, eu sempre tenho um olhar para o futuro, para algo que se pretende alcançar sempre, tá? Então não se esqueçam desse olhar para frente, desse olhar para o futuro, desse olhar para atingir metas, atingir objetivos. E no artigo 4º, não, no artigo 4º eu falo dos princípios que regem a atuação brasileira no plano internacional, ok? Então o que a gente tem que observar aqui no artigo 4º? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então vejam só. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1º, independência nacional. Uma questão óbvia. Por que independência nacional é um princípio óbvio nas relações internacionais? Pelo seguinte, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil não é a soberania? A soberania não é um dos elementos essenciais, caracterizadores de um Estado? Então, naturalmente, se o Brasil quer que a sua soberania, que a sua independência nacional decorrente dessa soberania, seja respeitada, naturalmente ele tem que respeitar a soberania dos outros, naturalmente ele tem que respeitar a independência nacional dos outros, Então a independência nacional vai ser um princípio nas relações internacionais por razões óbvias. Afinal de contas, nós temos como fundamento, de qualquer Estado, na verdade, a soberania, Então lembrem-se desse detalhe aí. Outra questão óbvia, inciso 2º, prevalência dos direitos humanos, Por que prevalência nos direitos humanos também é outro princípio nas relações internacionais? Óbvio, porque o Brasil possui como fundamento a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o Brasil ele tem como característica fundamental o respeito aos direitos humanos, o respeito à dignidade humana. Então, naturalmente, se ele respeita, ele também vai propagar isso pela comunidade internacional. Ele vai defender isso perante a comunidade internacional, Então, por isso, a prevalência dos direitos humanos como sendo um dos princípios nas relações internacionais. Aí no inciso 3º. No inciso 3º eu encontro autodeterminação dos povos. Outra questão óbvia. Ora, se o Brasil é uma nação soberana, se o Brasil respeita a independência dos outros povos, a independência dos outros países e a soberania dos outros países, naturalmente o Brasil respeita a autodeterminação dos povos e vai zelar pela manutenção da autodeterminação dos povos, É por isso que em muitos conflitos internacionais, em muitas discussões que ocorrem na Organização das Nações Unidas, na ONU, eu tenho o Brasil se abstendo de determinadas votações, Porque na maioria das vezes, a resolução que está sendo aprovada ali, o ato que vai ser aprovado pela ONU, muitas vezes ele desrespeita de uma certa forma a autodeterminação dos povos. Então o Brasil prefere se omitir, tendo em vista os princípios que regem a atuação brasileira nas suas relações internacionais. Reparem para vocês verem, Comecem a prestarem atenção em muitas votações sobre intervenção da ONU em determinados países. O Brasil, em regra, se abstém. Por que o Brasil, em regra, se abstém? Porque ele tem como princípio nas suas relações internacionais a autodeterminação dos povos. E não só por isso. Vejam só o inciso 4º. Outro princípio. Qual que é outro princípio existente aqui no artigo 4º, inciso 4º?
não intervenção. Podem marcar, adoram cobrar em concurso público, tá? Não intervenção é um dos princípios brasileiros em suas relações internacionais, tá? Então o Brasil, ele preza aí pela não intervenção, mais um motivo para ele se abster em muitas votações que ocorrem, por exemplo, nas Nações Unidas, tá? Principalmente quando eu tenho ali, né, resoluções do Conselho de Segurança da ONU e proposições que são colocadas ali, né, para o plenário das Nações Unidas como um todo. Então perceba esse detalhe, tá? Não intervenção é um dos princípios que regem a atuação brasileira nas suas relações internacionais, tá? Perante a comunidade internacional, tá? E outra questão óbvia, ó, igualdade entre os estados. Por que eu tenho como a igualdade entre os estados como sendo outro princípio óbvio? Ora, o Brasil respeita a independência nacional, o Brasil respeita a autodeterminação dos povos, o Brasil é um país pacífico por natureza, porque preza pela não intervenção, tá? Então, naturalmente, o Brasil ele prega a igualdade entre os países. O Brasil ele pega a igualdade entre as nações e pleiteia isso, sobretudo, perante os organismos internacionais. Qual é um dos grandes pleitos do Brasil? Será que os assentos permanentes do Conselho de Segurança da ONU, tá, devem ser ali, né, atrelados apenas a 7 países? Será que eu preciso ter tão somente 7 assentos, tá, no Conselho, assentos permanentes no Conselho de Segurança ali das Nações Unidas, tá, da ONU? Bom, peraí, se eu prego igualdade entre os estados, será que não seria necessário uma representatividade maior, com mais países fazendo parte do Conselho de Segurança da ONU? Então, muitas vezes, o Brasil, em suas relações internacionais, em sua atuação internacional, ele preza por uma igualdade entre os estados. E essa igualdade entre os estados significa também uma igualdade em termos de representação nos diversos organismos internacionais, tá? Então, percebam que é um dos princípios aí brasileiros na atuação internacional, a igualdade entre os estados. Outra questão, ó, muito comum e muito cobrada também em concurso, mas é uma questão simples, fácil de lembrar. Nós somos um país pacífico por natureza. Nós prezamos em nossas relações internacionais pela defesa da paz, tá? Então, defesa da paz é um dos princípios nas relações internacionais brasileiras, tá? E que vai ser ratificado ainda mais pelo inciso 7º. O que nós temos no inciso 7º? Solução pacífica dos conflitos. Somos pacíficos por natureza. Isso não impede de, existindo a necessidade, tá, do Brasil participar de algum tipo de intervenção armada, tá? Lembre-se do seguinte, eu estou falando dos princípios fundamentais como sendo regras a serem seguidas pelo Brasil na sua atuação perante a comunidade internacional. Agora, não são princípios de natureza absoluta. Existem exceções, comportam exceções. O Brasil é um país pacífico por natureza. Vai agir em defesa da paz, vai agir propondo, em regra, soluções pacíficas dos conflitos. Mas e se não for possível? E se nós estivermos diante de uma situação internacional onde não é possível mais a solução pacífica dos conflitos e o mundo seja arrastado para uma guerra, para uma situação de guerra, como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial? É claro que durante a Segunda Guerra Mundial não estava vigente a Constituição Federal de 1988, mas se tivéssemos uma situação como aquela, tá, vigente nos dias de hoje, a Constituição brasileira impediria o Brasil de ingressar na guerra ao lado das nações aliadas? Não impediria. Eu tenho princípios que representam regras gerais a serem observadas, mas que naturalmente irão comportar situações de exceção, tá? Muitas vezes, para se defender a paz, é necessário fazer a guerra, por mais contraditório que isso pareça, tá? Então a gente tem aí essa situação descrita no inciso 6º e descrita no inciso 7º, tá? Em regra, o Brasil aí defende a paz e preza pela solução pacífica dos conflitos. Aí no inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Questão natural. Tem que ser um princípio brasileiro nas relações internacionais o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Afinal de contas, é fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana e, além de ser fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, o Brasil, nas suas relações internacionais, age, propagando a
prevalência dos direitos humanos. Então, naturalmente, repúdio ao terrorismo e ao racismo seria uma consequência, um desdobramento disso, tá? Próxima situação, ó, inciso 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então o Brasil, ele age aí, né, tentando sempre promover uma cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. É por isso que o Brasil, ele faz parte de diversos esforços internacionais no sentido de se desenvolver determinadas tecnologias, convênios, né, dispondo aí sobre troca de tecnologia, sobre desenvolvimento de novas tecnologias, enfim, uma cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, algo que sempre foi defendido pelo Brasil e está inserido aqui nas relações internacionais, os princípios que regem as relações internacionais por parte do Brasil, tá? Então não se esqueçam, ó, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10, concessão de asilo político. 3 asteriscos no inciso 10. Podem marcar. Do artigo 4º, o princípio nas relações internacionais mais cobrado é a concessão de asilo político. Então o Brasil é um país, tá, que goza aí, que oferece, melhor dizendo, é um país que se propõe, tá, a conceder asilo político. Então, a atuação brasileira no plano internacional rege-se também pela concessão do asilo político. E aí é importante a gente perceber o seguinte, ó, a concessão do asilo político é um ato discricionário do Poder Executivo. Quem decide se vai conceder ou não asilo político a um estrangeiro que está sendo perseguido por razões políticas, ideológicas, religiosas, filosóficas, ou seja, a perseguição, ela não é uma perseguição de natureza criminal, jurisdicional, é uma perseguição, aquele estrangeiro está sofrendo uma perseguição por parte de convicções políticas, por parte de convicções filosóficas, religiosas, étnicas, tá? Então, a partir do momento que eu tenho esse tipo de situação, o Brasil pode conceder asilo político àquele estrangeiro, seja ele perseguido pelo seu próprio país, seja ele perseguido por outros países, pode, tá? Por quê? Porque o Brasil rege-se em suas relações internacionais pela concessão do asilo político. Agora, a concessão do asilo político é ato do Poder Executivo, é o presidente da República quem concede o asilo político, é um ato discricionário do Executivo. Nesse sentido, não confundam com o julgamento da extradição. A gente vai ver lá no artigo 102, inciso 1º, a linha G da Constituição, que é uma competência originária do Supremo Tribunal Federal julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro, ou seja, a chamada extradição passiva, quando o Brasil recebe um pedido de extradição. Então, o julgamento da extradição passiva é ato do Poder Judiciário, é competência originária do Supremo Tribunal Federal. A concessão de asilo político é ato discricionário do Poder Executivo, é o presidente da República quem concede ou não asilo político a um estrangeiro que esteja sendo perseguido por razões políticas, filosóficas, ideológicas, religiosas, étnicas, enfim, eu tenho aí uma perseguição que não é de natureza penal. Então percebam esse detalhe aí, ó, esse princípio importante nas relações internacionais brasileiras, tá? A concessão de asilo político, ok? Então são os 10 princípios que regem as relações internacionais brasileiras no âmbito da Constituição da República. Além disso, vocês vão tomar cuidado também, podem marcar, já tivemos a presença do parágrafo único em diversas provas, em diversos concursos públicos. Olha só, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Vou ler de novo, ó. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então percebam que é um desejo do Brasil, é um princípio brasileiro nas suas relações internacionais, a formação de um grande bloco, tá? De um grande bloco
de comunidades, né, de países, né, latino-americanos, formando aí a comunidade latino-americana de nações. Nesse sentido, o Mercosul, a Unasul e diversos organismos internacionais que existem no âmbito da América do Sul e no âmbito da própria América Latina são embriões para essa futura comunidade latino-americana de nações. É algo que o Brasil quer, é algo que o Brasil preza nas suas relações internacionais, essa formação no futuro de uma comunidade latino-americana de nações, tá? E lembrando que eu tenho aqui, ó, não só uma integração de natureza social, cultural, econômica, mas uma integração política. Ah, quer dizer que o Brasil vai abrir mão de sua soberania e vai aderir a uma comunidade latino-americana de nações? Não é isso que a Constituição está dizendo. A Constituição está dizendo em se facilitar, em se criar mecanismos de atuação política de forma conjunta. A Unasul, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? A Unasul, ela é justamente a comunidade, né, política de integração entre os países da América do Sul. Ou seja, muitas vezes os países da América do Sul, em manifestações internacionais, em manifestações, por exemplo, perante a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, se manifestam em conjunto, se manifestam em nome da Unasul. Então percebo que eu estou tendo aí uma atuação política. Não significa que eu estou abrindo mão da soberania brasileira, tá? E que o Brasil pretende no futuro, né, integrar uma comunidade latino-americana de nações, que é como se fosse um enorme país. Não. Eu estou falando de uma integração política, mas no sentido de buscar uma representação política conjunta perante os demais organismos internacionais. É uma associação, gente, para se obter força. Uma associação para se obter força no plano econômico perante as outras nações existentes no mundo, perante os outros blocos econômicos existentes no mundo. É uma cooperação, né? Uma integração política, mas para obter força no plano político, na representação política perante outros organismos internacionais, tá? E eu tenho aí, né, naturalmente uma integração social e cultural. Afinal de contas, se eu tenho uma maior integração social e cultural entre os países da América Latina como um todo, eu tenho uma melhoria ali, uma troca de experiências capaz de desenvolver a sociedade de cada um dos países que fazem parte dessa comunidade latino-americana de nações, tá? Então percebam que é algo que se busca, algo que se pretende aqui, ó, com a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Cuidado que eles adoram pegar o parágrafo único e, como ele tem um olhar para o futuro, algo que se busca concretizar, eles adoram colocar o parágrafo único como sendo um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Não é objetivo. É um dos princípios nas relações internacionais. Está no parágrafo único do artigo 4º, tá? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ok? Com isso, a gente finaliza o artigo 4º da Constituição da República. No nosso próximo encontro, a gente vai falar de direitos fundamentais, né? Iniciando aí a parte referente aos direitos fundamentais, falando do artigo 5º, importantíssimo para qualquer concurso público no Brasil. Ok? Obrigado e até o nosso próximo encontro.